A turminha do primeiro ano, vamos continuar a nossa aula e vamos falar sobre moradia, um lugar de convivência, lá na página 36. Já vimos que o cão e o gato são chamados animais domésticos, não é mesmo? E já conversamos um pouquinho em outra aula sobre isso. E que esses animais já conviviam com os seres humanos há muito tempo, desde a época da construção das primeiras moradias. Antigamente as pessoas não moravam em casa, né? Elas não construíam casa, porque elas ainda não sabiam, não tinham encontrado essa habilidade de construir casa com madeiras, com tijolos, porque antigamente isso não existia. Então, eles moravam em cavernas, né? Como já conversamos em outra aula também sobre isso. Eles moravam em cavernas para se proteger do quê? Do frio, do calor e principalmente dos animais selvagens, que lá naquela época das cavernas, antigamente, existiam muitos animais selvagens, não é mesmo? E agora a Tia Rê vai ler um texto para vocês que falam sobre várias moradias, certo? E aí nós vamos conversar lá na nossa aula. Todo mundo tem casa. Contam que antigamente os homens moravam em cavernas, mas os tempos mudaram e hoje em dia tem casa de tantos jeitos diferentes, não é mesmo? Tem aquela casa que fica no tijolo e nunca é terminada. Será por quê? E tem as casas dos morros, às vezes barracos bem pequenos. Existe ainda as casas improvisadas embaixo das pontes. E a oca dos índios, e a oca do índio, o iglu dos esquimós, o ninho dos passarinhos. Tem os castelos dos príncipes e das princesas, dos nobres e dos cavalheiros. Tem a casa mal assombrada. Tem a casa da vovó e do vovô. E a casa do amigo. De uns tempos para cá, algumas crianças passaram a ter a casa do pai e a casa da mãe. Tem gente que muda de casa o tempo todo. São pessoas que moram em hotéis porque vivem viajando. Tem criança que mora em orfanato ou em um lar de caridade e aí esta fica sendo a sua casa. E a sua casa, como é? Então vocês vão me dizer como são a casa de vocês, tá? No caso, esse texto está falando de vários tipos de casa. A casa da vovó, do vovô, né? Crianças que moram em orfanato, que não tem onde morar, pessoas que moram em barraco, embaixo da ponte, né? Crianças que moram com o pai, com a mãe. Então, aqui nesse texto está falando de vários tipos de casa, porque antigamente não se existiam casas, né? Como a Tia Rê falou, moravam em cavernas. Então, esse texto é para explicar um pouquinho sobre isso, e aí nós vamos conversar, certo? Vamos lá trocar ideia? Ah, quem escreveu esse texto foi Ana Cláudia Ramos. Então, aqui tem um pouquinho da vida da escritora. Ela nasceu em 1966, na cidade do Rio de Janeiro, e é especialista em literatura infanto-juvenil, ou seja, escrever histórias para crianças e adolescentes. Certinho? Agora vamos lá trocar ideia. De acordo com o texto, em que tipo de moradia as pessoas moravam antigamente? No texto está falando sobre isso. No texto, que tipos de moradia aparecem? Presta bem atenção na leitura que a Tia Rê fez, porque aí nós vamos conversar, tá? Você concorda com o título do texto?
todo mundo tem casa? Por quê? Então, vocês vão dizer para a tia Rê se concordam com o nome do texto, com o que o texto está dizendo. Se todas as pessoas têm casa e por quê, certinho? Agora nós vamos lá para a atividade, página 38. Das casas citadas no texto, pinte as que você frequenta. Então, no número 1, tem várias moradias: barracos, oca, castelos, orfanato, casa do amigo, casa mal assombrada, casa do pai, casa da mãe, casa da avó e do vô. Então, vocês vão escolher uma cor e vão pintar o nome das casas, das moradias que vocês frequentam. Eu frequento só a casa da vovó, porque com esse tempo de pandemia a gente não pode ficar saindo muito, né? Eu frequento só a minha casa. Por enquanto, tia Rê, estou só na minha casa. Então, vocês podem escrever depois aqui, certo? Caso não apareça nenhuma outra opção de só ficar em casa igual aqui, ó, não tem. E como nós estamos nessa pandemia, sem poder sair muito, tem muitas crianças que só ficam em casa. Então, aqui tem uma pergunta, ó, em qual dessas casas você mais gosta de ficar e por quê? Caso vocês fiquem só na casa de vocês, vocês também podem responder aqui, tá? No momento, estou ficando somente na minha casa. Mas quem ainda vai um pouquinho na casa da vovó, já foi na casa de algum amigo, né? Vocês vão pintar. Então, aqui, ó, casa do pai, quem fica só vai para casa do pai, casa da mãe, casa da avó e do vô. Por quê? Todas essas moradias aqui são palavras que tem lá no texto, que a tia Rê acabou de ler, tudo bem? Então, vocês vão escolher a que vocês mais frequentam e vão pintar. E depois escrever aqui qual é a casa que vocês mais gostam de ficar e por que que vocês gostam de ficar nessa casa, certo? Número 2. Há muito tempo, homens e mulheres se abrigavam em cavernas e grutas. Eles faziam isso para... Então, aqui tem 2 quadradinhos, vocês terão que colocar um X naquele que vocês acham que é correto. Ó, eles antigamente se abrigavam em cavernas porque para se proteger do mau tempo e dos animais selvagens, ou caçar animais e cultivar alimentos. Então, quais dos 2? Vocês terão que colocar um X, certo? Número 3. A sua casa protege você e sua família do quê? Escreva. Então, vocês poderão colocar aqui 2 palavrinhas, tá? Quem quiser. Do que a sua casa te protege? Do que você acha que ela te protege? Me protege da chuva, do sol quente, né? Do mau tempo. Então, o que vocês acham que a sua casa protege em você? Podem até conversar com o papai e com a mamãe sobre isso, certo? Depois, número 4. Escreva 2 atitudes agradáveis e protetora que os seus familiares têm com você dentro de casa. Então, o que o papai e a mamãe fazem para proteger vocês dentro de casa, certo? Conversem aí com o papai e com a mamãe e depois vocês vão escrever aqui nessa resposta no número 4. Tudo bem? Qualquer dúvida, a tia Rê explica novamente lá na nossa aula, certo? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.